Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas do curso de História do Rio de Janeiro, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Macaé. Estamos aqui para mais uma aula falando da cidade do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos discutir o texto Água do Hidrante, a tecnicidade dos bombeiros do Rio reurbanizado em debate no cotidiano da cidade no início do século XX. Esse texto é de minha autoria, que foi publicado no Congresso da ANPU Nacional em 2019 e na cidade de Recife, que foi um congresso muito interessante, discutindo as questões da cidade. Logicamente, eu me sinto muito à vontade para falar desse texto, que faz parte daquilo que eu pesquiso no meu curso de doutorado. Então eu vou tentar, inclusive, ser mais objetivo possível, porque o que nós precisamos aqui é discutir a questão da cidade do Rio de Janeiro. Bom, de um modo geral, esse texto aborda as transformações que a cidade do Rio de Janeiro estava passando no início do século XX, desde o bota abaixo do Pereira Passos. Esse texto vai falar do Corpo de Bombeiros, que faz parte da minha pesquisa também no doutorado. Vai falar do Corpo de Bombeiros, como ele se transforma, a necessidade dele se transformar nessa cidade que também se transforma. Bom, eu pego nesse texto uma reportagem da revista A Semana. Por que eu pego uma reportagem da revista A Semana? Porque eu estudo a história do cotidiano. E na busca da reprodução da história do cotidiano, exige da gente essa minuciosa captura de assuntos que sejam realmente relevantes para o cotidiano daquele objeto de pesquisa que se quer apresentar. E aí, como no meu caso é o Corpo de Bombeiros, eu busco na revista A Semana, no dia 3 de julho de 1904, uma notícia que fala, que chama a atenção de toda a imprensa, de toda a cidade, muito noticiado, muito discutido, a questão do incêndio da Marcenaria Tunes. A Marcenaria Tunes, ficava na Rua do Lavradio, número 43, onde antes era um hotel de pousada no centro da cidade, que era o chamado Hotel Nacional, e esse incêndio nessa marcenaria no centro da cidade já nos mostra bastante revelador. O centro da cidade, em 1904, a cidade do Rio, já está abandonando as suas características de moradia, as suas características coloniais. Já está sofrendo aquela cirurgia, as consequências daquela cirurgia que Pereira Passos faz, transformando a cidade colonial, a cidade de moradia, a cidade de habitação das pessoas, em uma cidade com características burgueso-capitalistas. Então, essa é uma das características do Pereira Passos na sua transformação, que ficou conhecida como bota abaixo. Esse texto vai tratar de aspectos da história do cotidiano e do urbanismo. Porque eu questiono em todo o meu estudo, em toda a minha tese, que a história do urbanismo precisa estar em congruência, em aproximação com a história da cidade, com a história de um modo geral, com a história social. Porque no espaço urbano se produzem aspectos que vão marcar a vida social da cidade, da população, em todo um contexto. Então é nesse sentido que eu entendo que há uma necessidade, inclusive, das instituições se adequarem a uma nova cidade, a uma cidade que surge depois desse bota abaixo do Pereira Passos. Então,
junto com o noticiário da revista Semana e de outros jornais que noticiaram esse grande incêndio, eu também vou pegar um relatório, que é um relatório que todo ano os chefes das várias instituições, os vários departamentos administrativos, enviavam para o ministro, o ministro do Trabalho, o ministro da Justiça, no momento inicial da República. Então eu vou pegar esse relatório que o coronel Feliciano Benjamin, que era o comandante do Corpo de Bombeiros na época, ele apresenta um relatório tentando justificar o fato de que a imprensa vai falar muito, vai exercer uma crítica muito grande, que o incêndio só foi destruidor porque faltou água para os bombeiros trabalharem. Apesar de elogiarem o trabalho dos bombeiros, a imprensa vai dizer que a cidade está transformada, mas continuam com velhos defeitos. E aí, essa é a questão. Essa cidade que se transforma em uma cidade não mais de habitação, mas de trabalho, essa cidade já está pronta, as suas instituições já estão preparadas. Nesse relatório do coronel Feliciano, é muito revelador no que está acontecendo com a cidade do Rio de Janeiro nesse momento. O que ele vai apresentar para nós, e aí esse é o objetivo de eu ter usado esse texto, há alguns aspectos que vão dar para a gente uma panorâmica do que é essa cidade do Rio de Janeiro nesses primeiros anos do século XX. Essa, na minha opinião, no meu estudo, é o que eu defendo, que essa é a função da história do cotidiano. Apresentar aspectos sociais a partir de um fato que nós não podemos estar lá para ver, mas que existem vários registros, vários pequenos registros históricos que a gente pode consultar. Como é o caso do jornal, a revista A Semana, que é um noticiário, e o caso do relatório do coronel Feliciano. 2 desse texto, vocês vão encontrar uma afirmativa minha que diz assim: historicizar o cotidiano tem se tornado um dos instrumentos particularmente importantes, sem desmerecimento demais, de codificar a estrutura e a análise do urbanismo. Sem sombra de dúvida, quando a gente estuda a cidade, nós vamos precisar não só mostrar aspectos, mostrar os fatos que acontecem. Nós precisamos dar um contexto histórico, porque entendo que tudo é história. Né? A reorganização produzida pelos análises, a revista dos análises, a partir da segunda metade do século XX, a partir do fato social, para a compreensão do fato social, a partir da história de baixo para cima, mostra para a gente que nós precisamos diversificar, nós precisamos buscar várias formas de se entender a história, de se compreender esse fato social a partir, inclusive, desses aspectos do cotidiano da história da cidade. E aí nós começamos a falar a respeito do relatório que o comandante apresenta nas ações da cidade, nas ações de combate a incêndio, da instituição Corpo de Bombeiros com relação à cidade. Há um momento em que ele descreve, ele tentando justificar que não houve falta d'água e que, na verdade, o que aconteceu foi um problema técnico na localização dos hidrantes. Ele mostra que o Corpo de Bombeiros está se aperfeiçoando, está acompanhando, ou pelo menos tenta acompanhar, a mudança da cidade. Aqui eu preciso fazer uma ressalva. Se uma instituição que desde a primeira metade
no início da segunda metade do século XIX, já vem, no Império, já vem sendo parte da história da cidade, vem sendo uma instituição assistencialista. É bem verdade que em alguns momentos ela também é repressora, como no caso do cortiço Cabeça de Porco, que os bombeiros participaram da expulsão dos moradores. Essa instituição busca acompanhar e não consegue o ritmo de transformações. Imagine as pessoas comuns. Acabamos de ler um texto, discutir um texto, que vocês me apresentaram uma resenha, que fala da questão da escravidão. Os artimanhas, né, os caminhos que a escravidão tomou na busca da ocupação desse espaço, se adequar a esse espaço. Quando a República e a abolição da escravidão estabelecem esse novo modelo, né, dito de liberdade, esse novo espaço, aí vem uma transformação cirúrgica na cidade que muda assim, vertiginosamente, né, a forma de viver da cidade. A reforma do Pereira Passos buscou colocar, a transformar o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, pelo menos a sua parte central, transformar numa cidade europeia. Porque os negócios dos barões do café, eu cito isso inclusive no texto, os negócios dos barões de café estavam sofrendo empecilhos devido à cidade ser considerada pestilenta. Há alguns navios que vinham como compradores para negociar os valores do café, para comprar o café, nem atracavam no Rio de Janeiro com medo das pestes que assolavam a cidade. Então, essa transformação dessa cidade que vai pegar moradores, pessoas que moravam tão pertinho de onde trabalhavam, vai pegar de surpresa, também vai ser uma transformação que as instituições vão se adequar. E isso é uma realidade no Corpo de Bombeiros, é apresentado pelo relatório do coronel Feliciano. E aí, nesse contexto, a gente precisa buscar lá no artigo, né, que eu mandei para vocês, precisa buscar uma afirmação que está na página 6, no meio da página, no segundo ou no terceiro parágrafo, eu não tenho bem certeza, que diz assim: sentimos aqui a necessidade de compartilhar nossos anseios sobre as concepções concernentes que atravessam os estudos da cotidianidade histórica, urbanística, em estudos que buscam fortalecer o diálogo valioso e essencial entre as questões da arquitetura técnica da cidade e o processo urbanístico enquanto questão social. Urbanizar uma cidade é uma questão social. Transformar o espaço central de uma cidade, modificar, abandonar toda uma tradição cultural de uma cidade e tentar importar modelos, inevitavelmente vai atingir a grupos sociais menos favorecidos. O resultado disso é que nós vamos ver surgir, né, uma favela que é dita a primeira favela do Brasil, apesar de alguns historiadores afirmarem que o Morro do Castelo é a primeira favela do Brasil, mas nós vamos ver surgir a favela, o reforço, o inchaço das favelas e a nossa primeira favela, né, no Brasil, que é o Morro do Livramento. Então, no Rio de Janeiro. Então, nós vemos aí que é uma questão social. Né? Que aí a gente precisa, a minha ansiedade, a minha crítica da minha pesquisa, de buscar discutir essa questão, é que o cotidiano desse momento vai mostrar os interesses e os anseios dessas pessoas. Por que elas ficaram marginalizadas? Nós hoje vemos aí que nós temos favelas, como por exemplo o Complexo do Alemão, e a gente fala, não tem solução, já surgiu inclusive a ideia de para murar, isolar aquela gente. Nós vemos umas ideias tão esdrúxulas que aparecem por aí, mas na verdade
nós precisamos buscar a solução no início. Né? Como se tornou uma cidade dentro da cidade aquela comunidade. E aí, talvez nós possamos dar a nossa colaboração, enquanto historiadores, a essa questão social, que é a questão de urbanização da cidade. Dessa forma, a gente vai poder entender, vai poder explicar as transformações da cidade do Rio de Janeiro, seu espaço central, que é aqui um dos objetos do nosso curso de História do Rio de Janeiro, que nós viemos desde o momento, desde a chegada, né, do Estácio de Sá na guerra que vai dar origem à cidade, a gente vem discutindo isso, essa transformação do Rio de Janeiro. Né, as decisões políticas, né, que vão estar também presentes nesse aspecto cotidiano, elas são muito emblemáticas nesse fator, né, nessa condição de que essas pessoas que estão sendo expulsas no envolvimento dessa questão social, elas vão precisar ser assistidas, elas vão ter que ir para algum lugar para morar. Então, e uma das instituições de assistência a essa população será o Corpo de Bombeiros, que nós vemos aí que vão surgir outras regiões, né? Os subúrbios vão inchar, vão surgir bairros operários, como por exemplo as vilas operárias em Vila Isabel, o subúrbio Madureira de Cascadura. Num outro artigo meu que também foi publicado no congresso em São Leopoldo, no Rio Grande, na Universidade dos Sinos, na Unicinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, eu discuto a questão desse subúrbio sendo incorporado ao Rio, na questão de um atendimento a um incêndio, que o incêndio começa às 7 horas da manhã e só vai terminar às 4 horas da tarde, em uma casa de alvenaria. Inevitavelmente tudo foi destruído. Mas por quê? Porque a população que está indo para Campinho, que é o local do incêndio, está começando a morar nessa região, não tem, inclusive, corpo de bombeiros. E aí, o translado desde o centro da cidade, do comboio de bombeiros para atender esse incêndio até Campinho, na região de Cascadura, vai fazer com que o incêndio consuma toda a casa. A partir desse incêndio começa a se discutir, com a documentação que o comandante do Corpo de Bombeiros vai apresentar, começa a se discutir a necessidade de se ter uma seção, uma estação, como se chamava na época, do Corpo de Bombeiros nessa região que muito cresce. Essa é uma das formas assistencialistas do Corpo de Bombeiros. Por isso é que nós vemos, eu consigo identificar, enquanto pesquisador da história do cotidiano e da história da cidade do Rio de Janeiro, eu consigo identificar que esse incêndio pode me fornecer informações sobre esse rio que nós estamos estudando, sobre essa cidade que nós estamos estudando, informações sobre um percurso histórico, um percurso político, um percurso filosófico que essa cidade começa a desenvolver nesse século XX e que vai ser assim bem modelar, vai ser um modelo de atitudes políticas com relação à exclusão dessa população, que nós vimos que nos textos anteriores que elas são resultado da escravidão. Mas essa questão não está em debate. No Rio, em debate político no Rio do século XX, do início do século XX. Aliás, não está hoje. Nós estamos vendo aí as várias oposições que estamos sofrendo ao movimento negro, inclusive. Então, é uma ideia que ainda não está resolvida. Então lá também não estava resolvida. Então nós temos aí, nesse contexto, né, um campo, digamos assim, um campo disciplinar que a gente muito fértil, né, que apresenta para a gente uma interessante analogia do que está se tornando o Rio de Janeiro. Sim,
E é muito importante registrar. Eu, inclusive, coloco no texto, lá na página 9, no segundo parágrafo, eu digo assim, é importante que nesse trabalho destacamos a cotidianidade, mas também a interdisciplinaridade do que se deve e se pode estudar na cidade. Então, a gente, quando vai fazer a história, e essa é uma recomendação para vocês, alguns estão aí prestes a fazer o seu TCC, a gente tem um campo interdisciplinar muito vasto, né? Principalmente na questão do cotidiano. Existem várias formas, vários aspectos. Nós tivemos hoje, né, em junho de 2020, uma pandemia que já foi objeto de estudo no início do século XX. Em 1918 nós tivemos uma outra grande pandemia com proporções semelhantes e nós vemos aí mais um campo que nós podemos analisar o cotidiano. Hoje talvez não, o cotidiano de hoje talvez não, mas no cotidiano de 1918 encontraremos exemplos do que pode e o que deve ser feito. Por isso é importante a gente destacar aqui essa interdisciplinaridade desse contexto cotidiano histórico. E aí nós vamos ver, né, que essa cidade está sendo transformada de um ponto de vista da arquitetura urbanística, ela está sendo transformada verticalmente. E a instituição Corpo de Bombeiros precisa acompanhar isso. Essa é apenas uma das instituições dessa cidade que nós estamos estudando que tem que acompanhar essa mudança, que tem que acompanhar essa transformação. Mas nós vamos ver que existem outras, né? Que existem outras instituições. A Secretaria de Obras, né? As secretarias de saneamento, que fornece água, fornece esgoto, a Secretaria de Saúde, que vai cuidar do espaço. Ainda temos uma cidade pestilenta nesse século, nessa primeira metade do século XX. Ainda temos uma cidade que tem doenças epidêmicas. Então, o bota abaixo, como descreveu, como trabalhou, né, o Larry Beckmall, esse bota abaixo é um início. Mas durante todo o século XX, esse bota abaixo vai estar presente. Está se tirando as pessoas desse centro do Rio e está se entregando esse centro do Rio para os negócios. Né? Está se transformando um lugar de moradia em um lugar de negócios comerciais, capitalistas. E aí, diante disso que a gente está dizendo, a gente tem que entender, né, que pensar o cotidiano não pode ser aquela ideia de que o passado deve simplesmente ser conservado e analisado como passado. O passado age, o passado estrutura, o passado é a base do que nós vivemos hoje. Por isso a história. Por isso é gostoso ser historiador. Por isso a gente não é desinformado com relação a alguns dos fatos que estão acontecendo no nosso dia a dia hoje. Por isso nós somos críticos. Por isso nós estabelecemos uma oposição a um modelo que não é o da democracia. Esse é o nosso objeto enquanto historiadores. Quando nós analisamos o Rio de Janeiro, nós vamos ver que o conteúdo histórico urbanístico que nós vamos reconstruir é para a gente apreender e aprender, né, com aquele conhecimento e transformar a cidade, ou lutar pela transformação da cidade de um lugar melhor. Um lugar melhor e mais democrático, né, com espaços que sejam respeitadores dos direitos do cidadão. O que a gente pretende discutir quando a gente faz essa análise, como essa da história do cotidiano, é compreender essa fenomenologia do cotidiano numa compreensão histórico-urbanística, de produção do espaço, de produção da cidade, de produção do lugar de moradia, do lugar de trabalho, né?
esse é um modelo que está nascendo capitalista burguês no Brasil. E o centro da cidade vai ser esse espaço excludente. Da cidade do Rio de Janeiro vai ser esse espaço excludente, direcionado aos negócios e não mais às moradias. As pessoas precisam ser afastadas desse espaço. Né? A gente não pode, dentro dessa diversidade estrutural, né, a gente não pode postergar a compreensão, o conhecimento desse espaço. Não pode achar que a história do Rio de Janeiro começa nos últimos dias. Nós temos que, para entender a história do Rio de Janeiro hoje, nós temos que entender, buscar essa formação histórico-urbanística da cidade. E aí, nesse contexto, eu me utilizo de teóricos assim, conhecidos de vocês, porque eu uso Michel de Certeau num livro, né, sobre o cotidiano, um trabalho dele sobre o cotidiano. Eu uso também a filósofa Agnes Zeller, que trabalha também a questão do cotidiano das cidades, nessa relação com a questão social. Também tem um historiador bem contemporâneo nosso, que escreveu em 2017 um trabalho muito legal, que é o Tadeu Alencar Arraes, que ele analisa o cotidiano como sendo uma síntese geral e particular da cidade. Então, uma síntese geral e particular da cidade. Então, não tem como não entender a cidade sem fazer essa análise do cotidiano, segundo o Tadeu Alencar Arraes, que é um geógrafo da UF e que está trabalhando também essas questões, né, do cotidiano da cidade. Além disso, aquele que sempre orientou, que é a base filosófica do meu trabalho de estudo, é o Gadamer, né, que eu entendo que para desvendar a cidade sob o prisma da modernização, é preciso se repensar, pensar e se repensar, ler e se reler, né, para poder entender que das relações internas da cotidianas da cidade, o que se processa especialmente, no caso aqui dos bombeiros, vai se processar em outras estruturas. E o Gadamer, com o seu trabalho de hermenêutica, de releitura, de recompreensão, que nada está acabado, né, desse fenômeno que é a hermenêutica cotidiana, ele me dá bastante suporte para continuar buscando no dia a dia do Rio de Janeiro, a partir do meu objeto de pesquisa, que é o Corpo de Bombeiros, esse novo modelo, essa nova compreensão da cidade. E aí, indo para minhas considerações finais, eu gostaria só de destacar na página 15, porque eu queria nem me empolgar muito, mas quando eu falo desse texto, às vezes eu meio que me empolgo naturalmente. Eu queria destacar lá na página 15, o terceiro parágrafo assim: quando finalmente a República prevaleceu, e aí eu estou falando especificamente do Rio de Janeiro, que é o que que vocês devem aprender para vocês. Ela precisava se afirmar. A República precisava de um espaço de afirmação. Esse espaço não é só político, ele é técnico, ele é arquitetônico, ele é urbanístico. Através de mudanças, e tal fato passou pelas alterações do espaço urbano num composto de reurbanização da cidade através de mudanças iniciadas no seu espaço central, para se estabelecer novas formas de relacionamento social. Então, é sim uma questão social, a questão do cotidiano urbanístico da cidade do Rio de Janeiro. Continuando o texto, a ideia de progresso que a República propagava carecia de exemplos práticos. É nesse contexto que o professor André Nunes Azevedo discute a questão da capitalidade que muito nós falamos nesse curso de História do Rio de Janeiro, que nós estamos encerrando agora, no final do semestre. A ideia de progresso que a República propagava carecia de exemplos práticos, e o Rio tinha como um campo fértil para a aplicação das novas práticas arquitetônicas e urbanísticas progressistas.
Quando Rodrigues Alves chegou ao poder, a República reunia as condições necessárias para processar as mudanças que farão o Rio de Janeiro um modelo de cidade republicana para todo o país. Bom, a gente vai encerrando por aqui, encerrando também o semestre. Eu ainda tenho mais alguns vídeos que eu vou mandar para vocês do nosso trabalho final, para vocês confeccionarem o artigo de vocês, mas a nossa base teórica sobre o Rio de Janeiro nós estamos encerrando aqui, ok? Eu espero que tenha agradado a todos. Eu aceito as discussões, as críticas sobre o texto. Né? Alguns alunos me pediram se eu quero fazer resenha porque eu quero discutir com um autor, no caso o autor eu, né? Não tem nenhum problema, eu pedi um resumo desse texto, mas podem fazer as críticas, podem fazer perguntas, podem aqui mesmo no YouTube, podem falar comigo, né? Ou através do WhatsApp, aqueles que tem meu WhatsApp, e nós vamos nos encontrar aí pela frente, tá bom? Tenhamos toda uma boa sorte, vamos nos conservar a nossa saúde, mantendo-nos guardados contra essa pandemia que nos assola nesse momento.